Legal. Começar? Vamos. Vamos começar. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, encarnados e desencarnados, para mais um estudo do Teu Evangelho, Pai. Te pedimos que olhe por nós, que nos esclareça, Pai, e nos ilumine nesse dia, que a gente possa, Senhor, compreender tudo aquilo que estaremos estudando e que também possamos colocar em prática. Pai, olha por todos nós, inclusive pelos nossos amigos que não puderam estar aqui hoje. Olha também pelos nossos inimigos, que eles também precisam de Ti. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Beleza, então vamos lá. Estamos no capítulo 24, certo? Sim. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Temos que estudar o item 5, não é isso? Sim. Sim, Certo. é o 5. Certo, lembrando que nós é que somos essa candeia, né? Sim, Certo? certo. E que a candeia não significa, como muitos creem, o verbalismo sistemático. Vamos falar. Não. Uhum. A candeia não significa o verbalismo sistemático. Apesar de sabermos que sem o estudo não há cultura, não há progresso, né? E sabemos também que sem o auxílio a fraternidade não se desenvolve. E que o combustível dessa lâmpada é a nossa vida, que não devemos gastar na escuridão do egoísmo. Devemos pregar, gastar esse combustível para levar a luz de cima, que é o espiritismo, certo? Certo. Mas que essa lâmpada, a luz dela, não é só o conhecimento da palavra, é a própria imagem da lâmpada, que somos nós. E essa lâmpada tem que emitir luz de bondade, de fraternidade, às vezes de sacrifício e de renúncia. Então, mesmo nas situações mais difíceis, a lâmpada tem que emitir luz, está sobre a provação, dor, dificuldade, enfim, está cercado de espinhos, nós temos que dar o exemplo da luz, prosseguindo nessa marcha sem desânimo e conformados. Porque também em vidas passadas fizemos o que hoje recebemos, certo? Certo. Com o sacrifício pelos espinhos? Sim, com sacrifício pelos espinhos, mas de cabeça erguida no cumprimento do dever. Porque aqui na Terra, talvez tenhamos que ter renúncia e sacrifício, porque a felicidade vai ficar para o mundo superior. Essa é a posição da candeia efetiva no teto e não debaixo do alqueire, não é isso? Porém, também a gente sabe que Jesus falou de forma por parábolas com algumas pessoas. Então, sempre que formos falar do Espiritismo, e não podemos esconder esse conhecimento superior, mesmo que dizendo esse conhecimento superior venhamos a sofrer uma coisa ou outra, a sofrer alguma espécie de sacrifício, não tem problema nenhum, não podemos esconder esse conhecimento. Porém, nesse ensino, a gente tem que saber quem é o aluno que está do outro lado, porque a gente tem que falar de forma gradual. Aula 1, aula 2, aula 3, não pode falar com alunos
não preparados nas primeiras aulas, assuntos das últimas aulas. Sim. Beleza? Beleza. Por isso que Jesus com alguns falava, com o povo falava por parábolas. Muitas vezes, porque eles eram crianças espirituais. Porém, para os apóstolos, que eram os professores dos alunos, portanto, os alunos não estão abandonados, já que os professores deveriam se dedicar aos alunos, ele falava de forma mais clara. Uns compreendiam, outros seria perda de tempo. Então a gente tem que verificar que não pode perder tempo, tem que ser sábio ao propagar o assunto. Deixa isso para daqui a 6 meses. E agora eu vou falar disso para essa pessoa. Então vamos lá. O item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, olha aí, sempre as desvenda, à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Então, eles vão trabalhando conosco à medida em que vamos nos tornando mais maduros, vão revelando novos conhecimentos, né? Ela as mantém de reserva. Ela quem mantém o que de reserva? Sabedoria. A sabedoria, ela mantém de reserva ou ela é mantida de reserva? Ela é mantida de reserva. Por quem? A providência vai guardando, né, o conhecimento reservado. Vai guardando o conhecimento reservado, a providência. Quando nós estamos maduros, ela vai ensinando. Ensinando. Então, elas mantêm de reserva e não escondido, debaixo do alqueire. Debaixo do alqueire o alqueire, todo mundo já sabe, é aquela medida né, de um recipiente para pesar coisas lá, com capacidade variada ali de 10 litros, 20, 30 litros. Então, não está escondido, ela está reservando, ela quer ofertar. Os homens, porém, o contrário do que faz a providência divina. Muitos, né? Não todos, muitos. Ao se apoderarem das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. Pronto, é a história da religião no mundo. É a história da religião no mundo. É essa aqui. A igreja divulgou, estimulou a razão? Não. A igreja não estimulou a razão. Pelo contrário. Por quê? Omitiu. Com medo de perder o domínio que possuía. O que fizeram? Propagaram o medo e não o amor. Deixaram de propagar a sabedoria. Ora, mas, digamos, quem governa o mundo é Jesus. E ele não ia deixar, digamos, o barco, a matroca, o barco de qualquer jeito, num oceano de tempestades, por aqueles que desejavam dominar, impondo aos outros o medo, sem desenvolver-lhes a sabedoria, sem desenvolver-lhes o amor. Não. Então, Jesus manda os seus mensageiros que trazem o iluminismo e assim o homem se liberta do vínculo religioso, porém de uma forma não adequada, porque aí a razão destronou a fé. A alma foi procurada através do bisturi. Como não foi encontrada, o homem sai de uma fé cega e que buscava dominar para um estado de ceticismo, como uma espécie de vingança do que havia sofrido anterior. De um extremo vai para o outro. Destrona Deus para se travestir num Deus minúsculo, incapaz de se conduzir diante dos caminhos da vida. Solução para esse intrincado problema histórico que de um extremo caiu no outro, em que de uma fé cega
se buscou uma razão cética para destronar Deus? Solução: o Espiritismo. O Espiritismo é quem vai conduzir o homem moderno a uma fé clara, raciocinada, para que ele volte novamente a caminhar em direção a Deus e compreendê-lo. E deixar de se ver como um Deus que sabe tudo, porque no fundo não sabe nada. Então vamos lá, essa aqui é a história nossa. Né? Se apoderaram de verdades quase sempre, as ocultam do homem comum, com o intento de dominar esse homem comum. São esses os que verdadeiramente, esses que se apoderam das verdades com a intenção de domínio dos outros, são esses os que colocam a luz debaixo do alqueire, né? Debaixo do recipiente. É por isso que quase todas as religiões têm tido seus mistérios. Aí, foi o que falamos. Cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Não podíamos ficar sob o domínio da igreja, que impunha medo aos homens, ocultando o conhecimento. Havendo se tornado adulto, o vulgo, o homem vulgar, né, adulto, com relação ao desenvolvimento intelecto moral, comparado às outras épocas, o vulgo, homem simples, quis penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Então, tirou a fé cega. Não podem existir mistérios ocultos. E Jesus está com a razão quando diz que não há segredo que não venha a ser conhecido. Quer dizer, todas essas leis divinas, nós vamos conhecê-las. Né? Mas tem muita coisa que a gente não conhece. Falta muita coisa para que nós conheçamos. Muita coisa. Lembro uma vez que Emmanuel fez as perguntas, o homem acha que sabe tudo, então por que as plantas têm espinhos? Por que a Terra tem um eixo de rotação que ele próprio é variável? Não sabe nada, a gente não sabe nada. Mas tudo isso vai ser revelado quando nos tornarmos maduros para esses conhecimentos. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na Terra lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Muito pouco conhecimento, né? Muito pouco conhecimento nós temos. Lembra do livro dos Mensageiros? Quem está na Terra deseja ir para Saturno e Júpiter. Quem está em Saturno ou Júpiter deseja, falando dos dirigentes desses locais, né? Deseja ir para o Sol. Quem está no Sol deseja ir para o centro da Via Láctea. Imagina um espírito se tornar alguém cujo grau de atendimento e de serviço aos outros seres se estende por toda uma galáxia. Pelo amor de Deus. Então, falta muito para a gente? Ixi. Falta muito. É melhor nem pensar. Nem o Chico. Toque em frente. Vamos tocar em frente. Não dá para pensar, não. Então, aqui a gente está com muito pouco conhecimento. Item 6. É de perguntar-se que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido dessas parábolas lhe era oculto. Qual é o proveito? Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas de sua doutrina.
mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo que disse a esse respeito é inteiramente claro, inteiramente explícito e sem ambiguidade. Assim devia ser, porque a regra da caridade e da humildade é a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la, para poderem segui-la, né? Dar exemplos. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia o seu pensamento apenas aos discípulos. Mas veja, os discípulos seriam os professores dos alunos que receberam o conteúdo em germe, em conteúdo parabólico, né? Por serem os discípulos, eles mais adiantados. Mais adiantados como? Moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Foi por isso que ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. Quer dizer, então vejam aí, né? Os que mais têm, ainda mais se dará. Ora, porque também os que têm para os outros, tem para os que têm menos. E assim o progresso vai. Mas você vê a nossa necessidade de nós nos esforçarmos significativamente para a conquista das virtudes e estudar significativamente, porque essa curva é, por consequência, exponencial, tanto das virtudes quanto do conhecimento. Quanto mais eu estudar, quanto mais eu buscar praticar as virtudes, em tempos idênticos, prazos idênticos e sucessivos, o ganho é mais significativo. Deu para entender isso que eu falei? É tipo a curva do coronavírus. Ela é de crescimento exponencial. Num prazo futuro de um mês, comparado ao mesmo prazo de um mês anterior, aquele benefício no futuro, a variação ganha do benefício no futuro é muito mais significativa. Muito mais se já tem ao que se dará. Então, vê, o Divaldo, ele tem condição de acelerar ainda mais o distanciamento dele com relação a nós, se nós não nos esforçarmos, se ficarmos gastando o combustível da vida no egoísmo e na satisfação dos próprios desejos iníquos. Quanto que duas pessoas que viveram mais ou menos numa mesma época, alguns e da mesma família, alguns atingiram níveis muito altos de elevação, enquanto outros ficaram retaguarda. Né? No livro Nos Domínios da Mediunidade vem um nume tutelar auxiliar alguém da sua família que é um homem que está há mais de 200 anos em região subcrostrais, que era muito perverso com os seus escravos. No livro Libertação, Matilde veio atender o seu filho Gregório, e agora que ele vai reencarnar depois de 1 milênio de trabalho. Então, enfim, pelo amor de Deus, vamos buscar com afinco, claro, sem ansiedade, né? Sabe lá quantos milênios nós também não estamos. Pode ser que essa história a gente, né, seja nossa. Hã? Pode ser que essas histórias que você falou seja nossa. Seja nossa, exatamente. Pode ser.
Então, vamos nos dedicar, porém, sem ansiedade, porque a ansiedade também não vai fazer. Vai Não vai até adiantar. atrasar um pouco a marcha normal de progresso. Né? Aí ela sugere que leiamos o capítulo 18, que é o capítulo muito chamado Os Poucos Escolhidos, item 15. Olha, essa é a mensagem da Joana, não é? Do Então espírito vamos ver, amigo. página 247, no meu aqui. Começa na 246. Começa na 246. Olha lá, um espírito amigo, é ela, né? É ela. Então vamos lá, é a Joana. Dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Então imagina, o Divaldo progredindo. Ele vai mais receber. Também adquire a função de mais servir, para mais ajudar. Por isso mais recebe. Né? E aquele que não tem, mesmo o que tem, vai ser retirado. Aí eu venho aqui, estou gozando de boa saúde, tenho a visão, certo intelecto, e gastei esses talentos em busca de satisfações indevidas, em busca do orgulho e do egoísmo. Na próxima vida eu posso vir com alguma deformidade. E os filhos que hoje tenho, que são meus tesouros, aos quais eu não cultivei, talvez seja razoável que eles sejam filhos de outros. Porque eu me tornei inapto a auxiliá-los a progredir. Ora, e eles têm que progredir, como eu estou inapto, que eles se sirvam de outros mensageiros mais elevados. Então, tira-se do que não tem. Perde a família e perde a saúde. Não é alguém que semeia. Então, dá-se ao que já tem, tira-se do que não tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Meditai esses grandes ensinamentos que muitas vezes vos são parecido paradoxais, mas não são. Não é paradoxal, é como nós falamos. É falta de estudo que a gente acha, que coisa esquisita, não faz sentido. Faz todo sentido. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Então, nós temos que buscar ter o sentido da palavra divina para mais recebermos. Recebeu apenas porque se tornou digno. Então, será que somos dignos de receber conteúdos espirituais dos amigos espirituais? Tenho eu o sentido da palavra divina? Eu consigo entender o que está escrito no conteúdo? Quanto mais eu tenho esse sentido, mais eu recebo. Porque eu quis me tornar digno disso. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Estou eu tendendo para o bem a ponto de receber de Deus o ânimo para os esforços tendenciosos ao progresso e seguem na direção do progresso? Sustentados aí, sustentados. Deus nos sustenta. Deus nos torna perseverantes. Por quê? Esses esforços que fazemos atraem as graças do Senhor. Esses esforços nossos são um ímã que atrai a si o que é progressivamente melhor, as graças abundantes que vos fazem fortes para subir a montanha santa, a montanha do progresso, a montanha em que nós estamos buscando nos tornar santificados, quer dizer, santificados. Né? Ninguém vai atingir um estado santo assim. Né? Mas nos afastarmos dos vícios e adquirirmos as virtudes, em cujo cume está o repouso após a luta de vencer a si mesmo, a vencer os vícios e conquistar as virtudes, a se afastar. Lembra? Paulo ficou 3 anos no deserto, 3 anos no deserto, para que ele pudesse afastar de si
a montanha de remorsos. E não foi suficiente. Depois ele foi em Jerusalém, não foi recebido pelo amigo de infância. Foi na casa do caminho, não entrou, só entrou depois. Foi para a casa do pai? Não, aqui você não vai ficar, pode ir para a rua. Aí ele foi dormir aonde? Foi dormir numa caverna, no Monte Tauro, na Turquia. Uma caverna que era habitada por homens do tempo pré-histórico, ele aproveitou uma caverna daquela. Então não foi recebido em lugar nenhum. Mas na primeira noite, dentro de uma caverna, não recebido em lugar nenhum pelo mundo, depois de ter passado 3 anos no deserto, não é recebido na cidade de Jerusalém, nem na cidade natal, nem em casa, nem pelos amigos, nem de uma cidade, nem de outra. Vai dormir numa caverna. Ninguém no mundo quer Saulo. Mas ele tem um sonho e aparece para ele Abigail e Estevão. E ela diz, Saulo, quando tu derramar a última gota da posca, o que é posca? O vinagre misturado com água. Aí Jesus vai encher o teu caneco. Então ele passou 3 anos no deserto, não foi suficiente. Teve que ainda ficar morando isolado numa caverna, mas ele já era tecelão. Aprendeu a ser tecelão com Prisca, né? E Áquila. Áquila ensinou ele a ser tecelão. Então já pode trabalhar. Como ele comia? Pescava peixe no rio. E aí, depois de um tempo, acho que mais 3 anos vivendo ali no monte, veio Barnabé para resgatá-lo para a igreja de Antioquia, porque a igreja de Antioquia só tinha pessoas simples. Não tinha ninguém com capacidade intelectual para pregar a palavra. Então, Barnabé veio lá de Antioquia procurá-lo. E encontrou no Monte Tauro. Como que foi encontrar ele no monte? Pelo amor de Deus, teve que perguntar para muita gente. Vai para Antioquia. Agora sim, Paulo vai começar a pregar. Não conseguia. Perdeu a capacidade de ensinar. Só foi começar novamente a falar depois de 10 anos. Então vejam aí, né? Primeiro teve que retirar tudo para depois colocar de novo. Tira-se o que não tem. Tira-se do que não tem ou que tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado fazer-lhes. Homens cegos e surdos, somos nós. Abrir as vossas inteligências, quer dizer, a nossa inteligência é embotada, vamos abri-la, vamos estudar. Abrir os nossos corações, não temos tantas virtudes, vamos conquistá-las. Vamos ver pelo Espírito, quer dizer, ver pela razão, ver pelo conhecimento. Isso é ver pelo Espírito. É como um médico que estudou 10 anos, 6 de graduação e 4 de especialidade. Aí ele olha determinada pessoa com uma doença ao lado do vulgo, ele enxerga muito mais do que outros. Então, ver pelo conhecimento, temos que conhecer para ver através do conhecimento, né? Ver pelo Espírito, ouvir pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras. Então a gente, nossa, mas isso não faz sentido. É uma interpretação grosseira e injusta. As palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça de Deus. Então há justiça em dar ao que já tem e retirar-se do que não tem. Há justiça. E ainda é a justiça de Deus. Por consequência, é muito amorosa. Não é. Aí lá vem, Joana. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito que pródigo, quer dizer, esbanjador, gastador e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar o óbolo do que lhe caiu no coração, fecundando esse óbolo. Aí ela faz uma analogia.
Aquele que não cultiva o campo, não cultiva o campo, que seu pai ganhou com o trabalho e lhe deixou como herança, vê o campo cobrir-se de ervas e parasitas. Então perdeu até as sementes, perdeu a produção. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se por falta de cuidado deixou que murchassem as sementes destinadas a produzir nesse campo, deve-se acusar seu pai por elas nada terem produzido? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, de criticar as doações recebidas de Deus e preparou o campo, queixe-se do seu verdadeiro autor de suas misérias. E então, aí sim, arrependido e operoso, ou seja, trabalhador, ponha-se à obra com coragem. Cultive o solo ingrato. Com o esforço de sua vontade, nós somos o solo ingrato. Mas com o esforço da nossa vontade, ele pode ser cultivado. E ela diz, lavre o fundo, com auxílio de duas ferramentas. Quais? Ferramentas do campo. Quais? O arrependimento e a esperança. Então a gente está entre um passado do qual a gente se arrepende, todos nós, e diante de um futuro de esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja escolhido por boa dentre as más. Regue-o com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já recebera. Então ele verá os seus esforços serem coroados de sucesso e um grão produzir 100 e outro produzir 1000. Coragem, trabalhadores. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai dos vossos corações a discórdia. Não é isso? Ou eu pensando naquelas pessoas lá, ou em uma pessoa, e o meu pensamento com relação àquela pessoa é de discórdia, é de desagrado, me sinto ofendido. Arrancai do vosso coração a discórdia. Sai dessa prisão mental, porque isso é erva má. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor fará produzir frutos de caridade. Beleza? Então ele traz novamente essa passagem para explicar que Deus está sempre apto a dar mais a quem mais tem, a quem mais se esforça. Podendo chegar até a situação daqueles que não se esforçam de perder o que tem. E tudo isso é muito justo e, além de tudo, é amoroso. Então, né? Por isso, ele dosa a luz, podendo retirar até. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos. Mesmo para os apóstolos, a luz foi dosada, cuja completa compreensão da luz cristã ficava reservada aos tempos futuros. Foram esses pontos que deram margem, esses pontos imprecisos, tanto para os apóstolos, portanto, para os outros era cegueira total. Foram esses pontos que deram margem às mais diversas interpretações.
até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro revelassem as novas leis da natureza, tornando compreensível o seu sentido verdadeiro para quem o estuda com afinco. Para quem não estuda com afinco, está um tanto perdido em épocas remotas, em épocas passadas. Ora, os grandes estudiosos, né? Elahá, Alberto Almeida, o Haroldo, eles vivem em épocas mais à frente que a nossa. Tem gente que ainda acha que a religião e a ciência são antagônicas. Pensamento lá do século XVII. Hoje o Espiritismo projeta a luz sobre uma porção de pontos obscuros para quem o busca. Entretanto, o Espiritismo não lança essa luz de forma inconsiderada. Assim, inconsideradamente. O Espiritismo, vamos lançar a luz aí de qualquer jeito. Não. Em suas instruções, os espíritos procedem com admirável prudência. Até o Kardec, que era o bom senso encarnado, ele admirava a prudência dos ensinamentos sucessivos dados pelos espíritos, né? Só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual, de modo sucessivo. É por isso que muitas vezes Kardec deixou algumas coisas veladas. Ele dizia, algumas obras, ao que me parece, são intempestivas. Intempestivas. Quer dizer, esses médios aí, esses espíritos estão querendo antecipar os frutos antes da hora, isso é intempestível. É assim, por exemplo, que ele não vai falar que existe a possessão, que existe a coabitação numa obsessão espiritual, mas esse termo, possessão, é retomado lá na frente por André Luiz, né? Em 3 obras. E quando você estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade, você verifica que pode existir a coabitação de um mesmo corpo num fenômeno mediúnico. O médium intuitivo, ele se afasta pouco do corpo, então ele mantém a energia do espírito em cima do corpo. Mas ele é capaz de ceder parte do próprio corpo. Por exemplo, se é uma psicofonia, vai ceder a garganta, o espírito se torna ali senhor. Mas tem uma coabitação energética, porque o espírito se afastou muito pouco. E senhor do cérebro, o espírito comunicante. E senhor das cordas vocais. E algumas outras partes do corpo. Se tornou senhor. Mas a energia do médium, tanto melhor que o espírito comunicante, que veio receber atendimento, ela sendo mais fluídica, ela penetra a energia do espírito. E um médium muito evoluído, que seja sonambúlico, ou seja, que ele abandona o corpo de forma... Ele não fica como o outro a centímetros, energizando o corpo fica em estado mais prostrado do que até durante o sono, e por consequência, o espírito que vai se comunicar ali, ele se torna efetivamente mais manifesto, ele aparenta, por exemplo, quando vem o Bezerra de Menezes comunicar com o Divaldo, ele parece o semblante do próprio Bezerra no Divaldo. Divaldo provavelmente está ali numa mediunidade de sonambúlica, muito afastado do corpo. E a mediunidade sonambúlica permite, então, que o espírito se manifeste com mais clareza. Mas se o médium sonambúlico é evoluído, ele tem o perispírito mais rarefeito daquele que vai receber atendimento. E ele o envolve. Quer dizer, o médium sonambúlico evoluído, ele sai do corpo para um espírito um tanto de energia grosseira, em se tornar senhor do seu corpo,
E ele, afastado do corpo, é uma energia envolta do próprio espírito que não tem corpo. Mas isso tudo são conhecimentos que têm que vir gradual. E tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente que não entende isso. Né? Mas os espíritos procedem com admirável prudência. Eles não vão falar disso que eu narrei agora, lá no começo da coisa, porque não tem sentido, não estou entendendo nada, não estou entendendo. E eu acho que até que está errado. Não, o Kardec falou que não tem possessão e nem coabitação. Entenderam como é a coisa? Então eles vão com prudência. Mas quem é que estuda o livro Nos Domínios da Mediunidade? Quem é que estudou e retirou das páginas de papel o conteúdo? Só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual, de modo sucessivo. Quer dizer, Kardec disse, até com verdades. Não, isso que você está falando é verdadeiro, mas é intempestivo. Deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se as houvesse apresentado completa desde o começo, não, vamos dar a obra pronta toda. Pega essa tese de doutorado de matemática de Harvard aí para alunos que estão aprendendo as 4 operações matemáticas. Vamos dar a obra completa. Ela só se teria mostrado acessível a um reduzido número de pessoas. Quem tem condição de estudar isso? Quem tem condição de ler isso? Teria mesmo assustado aos que não se achassem preparadas para recebê-lo, prejudicando assim a sua propagação. Não entendi nada e, na verdade, está errado, eu não aceito, isso me assusta. Estou com medo desse conteúdo. Portanto, prejudica a propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo de forma ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a alguns privilegiados. Não é isso. Nem porque eles coloquem a candeia debaixo do alqueire. Não, vamos esconder a candeia debaixo do alqueire para termos alguma espécie de domínio dos outros, para tirarmos benefício para nós desses conhecimentos, portanto, vamos ocultá-los. Lembrando que os falsos profetas podem fazer muito prodígio, lembram? Principalmente o médium sonambúlico. A ponto de enganar muita gente, até os escolhidos. Mas por quê? Porque então não... É porque cada coisa deve vir no momento oportuno. Os espíritos deixam que cada ideia tenha tempo para amadurecer. Cada ideia tenha tempo para propagar-se, antes que apresentem uma outra, a fim de que os acontecimentos tenham tempo de preparar a sua aceitação. Tem que primeiro espero o pessoal aceitar essa ideia, com o amadurecimento de uma ideia prévia. E essa ideia prévia também se propague para que um determinado percentual das pessoas assimile esse conteúdo. Depois a gente dá um outro. Senão é ideia em cima de ideia, ideia em cima de ideia, ideia em cima de ideia, num processo angustioso que não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Né? É como aquele professor que quer dar excessivamente sucessivas aulas. Dê aula 1, agora 2, 3, 4, o aluno não sabe nem a 1.
Então, calma. Deixa assimilar um conteúdo inicial para depois irmos para o conteúdo 2. Assimilou 2, 3. Então, vê, tem um ritmo de estudo. Não pode ser apressado. Não procureis os gentios. Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 7. Jesus enviou seus 12 apóstolos. Depois deles ter dado as seguintes instruções. Atenção, gente. Não procureis os gentios. Não é a hora. Não procureis os gentios. Não estão aptos ainda. Não procureis. Não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, pessoas que têm conhecimento a respeito do monoteísmo. Começa por esses. Mas também esses depois virão para os samaritanos. Virão aos gentios. E no lugar onde fordes pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, né? É como diz Gamaliel a Saulo. Cadê a terra prometida, Saulo? Se Deus abençoa a terra toda. Onde está a terra prometida? Onde está? Se a terra toda é abençoada, no deserto nós encontramos tamareiras para alimentar os famintos que por lá transitam. O reino dos céus, Saulo, a terra prometida, é o evangelho de Jesus. É o evangelho de Jesus. E a demonstração da grandiosidade e da imensa serenidade de Estevão é de alguém que retornou do reino dos céus. É de alguém que retornou da terra prometida, onde manava leite e mel, o leite da sabedoria que ele possuía, e o amor divino que Estevão já carregava. Aí Saulo assim, admirado dos conselhos extremamente sábios e profundos de Gamaliel. Ele viu Jesus, Saulo. Viu Jesus. Mas Jesus conversou com Gamaliel pelo evangelho, sem a necessidade dele aparecer a Gamaliel. Saulo viu Jesus? Viu. Mas ele precisa dos conselhos de alguém como Gamaliel para poder servir a Jesus. Deu para entender a coisa? Ele viu Jesus, viu. Mas isso não é suficiente, pode se perder. Precisa de um conselho de outros para ir para o reino dos céus. E depois de um ano no deserto, só foi para o deserto porque Gamaliel disse para ele, vai para o deserto. E depois da notícia da morte de Gamaliel, que ele chega depois de um ano no deserto, ele meditou nos conselhos profundos e sentiu uma saudade imensa do mestre, que era o seu maior amigo depois do seu pai. Porque pelos conselhos de Gamaliel, mesmo tendo antes visto Jesus, mas foi pelos conselhos de Gamaliel que ele organizou a sua vida e adquiriu a paz. Então, é como Gamaliel fez com Saulo. Para quem você está falando o evangelho? Para alguns você tem que falar de forma clara. Para outros você tem que falar de forma parabólica. Vai antes às ovelhas perdidas. Deixa os outros um pouco para depois, com conhecimentos velados.
Em muitas circunstâncias, Jesus dá provas de que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas abrange a humanidade inteira. Se, pois, diz aos seus apóstolos para não procurarem os pagãos, não é que desdene da conversão deles, o que seria pouco caridoso, mas porque os judeus que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber a sua palavra. Estavam mais preparados. Como aos pagãos faltasse a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Percebe a coisa? Então, naquele momento, só depois, Pedro também foi a Roma, né? Então, naquele momento, os próprios pagãos não estavam preparados para aceitar o conteúdo e os próprios professores não estão aptos a esses alunos. Foi por isso que eles disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios era uma aula posterior, se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos, Pedro, Paulo, foram plantar a cruz, o conhecimento cristão, no centro mesmo do paganismo, em Roma, né? Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Ora, então, essa sabedoria na propagação do evangelho nós podemos utilizar. Primeira coisa, os incrédulos sistemáticos. Os zombadores obstinados. Os adversários interessados, pessoas que têm interesse na posição contrária da do espiritismo. São para eles o que para os espíritas, né? Para os adeptos do espiritismo, para os propagadores do espiritismo, esses incrédulos sistemáticos, zombadores e adversários são, para os espíritas, o que eram gentios para os apóstolos. Que os espíritas, a exemplo dos apóstolos, procurem primeiramente fazer prosélitos, quer dizer, fazer novos partidários da fé, entre os homens de boa vontade, entre os que desejam a luz. Então, esse pessoal aí você presta atenção, estão desejando a luz? Ou foi você que foi lá falar sem que eles tivessem interesse? Eles vieram com boa vontade? Porque nesses que vêm com boa vontade e desejam a luz, neles se encontra um germe fecundo, e cujo número é grande. São muitas pessoas que já têm o germe fecundo, sem perder tempo com aqueles que não querem ver, não querem ouvir e resistem por orgulho, né? Quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Quer dizer, aí você dá muita importância para que ele se converte. Aí ele falou, então eu sou alguém importante para Deus. Então ele se orgulha e não se converte. Então, deixa de lado esse, não é a hora. Tem muitos outros que têm boa vontade, têm um germe fecundo em si, desejam a luz.
Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro. A 100 cegos, há pessoas que não conhecem. A cegueira é a cegueira da alma. E a falta de conhecimento é a cegueira. Mas são cegos que desejam ver claramente. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Pois assim estaremos aumentando em maior proporção os números dos sustentadores da causa, auxiliando aos 100 cegos e não a um cego que se compraz nas trevas. Deixai os outros em paz. Não é dar mostra de indiferença, não é mostra de indiferença, mas é mostra de boa política. Chegará a vez deles, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à sua volta. Aí julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por impulso próprio, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar antes da estação apropriada, nem em terreno não preparado. É por isso que se deve esperar o tempo propício e cultivar primeiramente aquelas sementes que germinam, para não acontecer que as outras abortem em virtude de um cultivo intenso demais. Um cultivo muito intenso. Será que eu falando aí, ó, de possessão e coabitação, estou dando um cultivo intenso demais? Alguns aí estão me ouvindo e para os quais esse vídeo for propagado? Pode ser, mas para vocês eu quis dar um exemplo. Um exemplo claro desse ponto, de uma sucessiva sabedoria na apresentação das coisas, cada uma ao seu tempo, conforme a madureza do homem. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então, em curso, tudo era muito circunscrito, muito localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Épocas das cidades-estados, não tem nem noção de país, né? Hoje as ideias, hoje não, as ideias se universalizam, as ideias se espiritualizam, as ideias são cada vez mais sutis, rarefeitas. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Para ela quem? Luz. Para a luz nova. Luz. Que luz é essa? É a do sol? Não, a nossa. O espiritismo, né? O espiritismo. O espiritismo. A luz Exatamente. Do espiritismo. Os espíritos se propagam, eles se manifestam onde querem, propagando a verdade divina, certo? Sim. Então, para eles não tem barreiras. E o seu foco está em toda parte. E todos os homens, eles são vistos pelos espíritos como irmãos, pelos espíritos superiores. Ou pelos de boa vontade que já querem auxiliar. Mas também os gentios não são um povo. Quer dizer, aqueles que não estão aptos à recepção do conhecimento não é mais o povo gentio. É mais uma opinião que se encontra em todo lugar, que se encontra em toda parte, da qual a verdade triunfará. Que a verdade triunfará muito rapidamente. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Que a verdade triunfará pouco a pouco.
como o cristianismo triunfou sobre o paganismo, demorou alguns séculos. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. A ideia. É? Beleza, gente? Beleza. Maravilha? Muita coisa, hein, para refletir. Muita coisa para refletir. Então, não vamos disfarçar o conhecimento superior, como diz o Emmanuel no livro Nascer e Renascer. Porém, sejamos bons professores. Quem são os alunos? Podemos lançar verdades mais avançadas ou temos que ir para as aulas iniciais? Né? Tem que ser devagar, né, João? Porque não adianta você ensinar. Vou ensinar matemática, mas o menino não conhece nem número. Então, tem que ser devagar. Tem que primeiro mostrar o número. Ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse é o 3, para depois você ensinar a fazer a continha. 1 mais 1 é 2. É devagar. Por isso que esse aqui é a luz da cabeceira, né? Verdade. Muita dedicação, né, Stefânia? Muita dedicação. Porque o auxílio que receberemos do plano espiritual depende do grau do nosso esforço, do grau da nossa perseverança. Óbvio, não vamos correr angustiados, porque isso até atrapalha tanto a mim mesmo, que estou lendo o assunto pensando em outro, quanto a recepção da energia superior para a qual eu tenho que estar sereno. Então, a marcha tem um ritmo bom. Né? A marcha tem um ritmo bom. Devagar a gente chega lá. Beleza, gente? Maravilha? Beleza, muito bom. Então, vamos lá. Quem faz a oração para nós? Essa quarentena está rendendo bons frutos. Tá mesmo. Diminuiu a correria, a gente foca mais, né? Está rendendo bons frutos. Eu acho que vai ter uma mudança significativa geral aí, a benefício. Eu li no jornal, né, só a manchete quando eu fui ao mercado, de que as próprias empresas querem adotar esse sistema de teletrabalho, né? Foi produtivo, naturalmente, com relação ao custo-benefício, a forma atual de trabalhar. Com certeza. Não, e gerou uma economia grande, né, João? Porque, por exemplo, eu vejo assim, com relação ao serviço público, energia elétrica, o pessoal de limpeza, segurança, o dia inteiro, é aquela coisa da água, cafezinho, tudo isso aí. Se você for juntar isso aí tudo, quer dizer, o ar-condicionado não está ligado, tudo isso gerou uma economia muito grande. Diz que a gente teve até um superávit na balança comercial, porque importamos menos, né? E exportamos mais. Então, isso aí gerou um acréscimo. Vamos fazer, então, um superávit da doutrina espírita em nós, né? Com certeza. Essa é a ideia. Vamos tirar esse benefício da situação atual. Vamos, com certeza. Quem faz o evangelho? Quem faz a prece agora? Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por estarmos reunidos em seu nome. Envolva-nos, Senhor, com o seu amor e com a sua luz. Abençoe a todos nós e também aqueles que não puderam estar conosco. Agradecemos, Senhor, pelo conhecimento, pela chuva que apaga esse fogo abrasivo, nos dando lenitivo, nos acalmando, nos dando consciência e conhecimento, pouco e pouco,
Obrigada, Senhor, mais uma vez, por estarmos saudáveis enquanto tantos estão adoecidos. Cura, Senhor, a nossa alma, para que nós possamos cada vez mais compreender e assimilar os conhecimentos, que são tantos, mas que a nossa pequenez ainda não nos permite compreendê-los. Envolva-nos, Senhor, com o seu amor e com a sua luz, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, tá? Até quarta.